Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal do YouTube. Nesse exato momento que você tem a oportunidade ampla de poder cumprimentá-la e vos saudar com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é deste amigo e companheiro de sempre, o pastor Wagner Dias Cordeiro, capelão do sistema prisional aqui da minha Grande Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Através deste canal, nós estamos dando o máximo, se esforçando para poder evangelizar o nosso Brasil, que é gigantesco, e os quatro cantos do planeta Terra. Você católico, você espírita, você budista, você que não professa credo religioso nenhum, você é considerado como ateu, tem total o meu respeito. Só o grupo, na minha visão, na minha ideologia, na minha concepção, considerado como à toa, que não tem o meu respeito, só se converter ao cristianismo. Por que, pastor Wagner, você joga pesado contra o grupo de à toa? Vocês vão me dar razão se eu estou certo ou errado. Milhões ou bilhões em todo o planeta Terra, em seus corações são corações cheios de hipocrisias, demagogias, certo? E soberbos aos seus corações. O que é de soberbas e soberbos em todo o planeta Terra está cheio. Eles têm um pensamento errôneo, furado, mais ou menos assim. Eles dizem: ah, pastor, quando a morte física bater na minha porta, minha ou de qualquer um dos meus íntimos queridos, findou, morreu, acabou. Eu quero dizer, senhoras e senhores, que isto não é verdade. Os escritores aos Hebreus, no capítulo 9, versículo de número 27, está escrito: ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois se segue-se um juiz. Vai haver um juiz para todos aqueles, mesmo a pessoa passando para o lado de cá, entregando sua vida por Rei dos Reis e seus senhores, ou não entregando, há de enfrentar um juízo. A Bíblia disse que os mortos que morreram em Cristo Jesus vão ressuscitá-la um dia para o encontro com o Senhor nos ares. Infelizmente, um grupo que foi tudo isso que eu estou falando, que foi considerado como à toa, é à toa ou não é? Porque só da pessoa falar que morreu, acabou, não tem nada a ver, para mim, essa pessoa desmerece o respeito ao Todo-Poderoso. A Bíblia diz também, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 28, isso aqui já é para os salvos, para os santos que partiram em Cristo Jesus. Jesus vai voltar pela segunda vez, sem pecado, para buscar aqueles que aguardam e esperam para a sua salvação. Pastor, qual é o grupo que espera? Qual é o grupo que está esperando a salvação? Senhoras e senhores, jovens anciões, em todo o planeta Terra, vocês não precisam nem responder para mim. É só quem está na palavra. É simplesmente quem fez a sua decisão em vida e confessou Ele como único e suficiente Salvador pessoal das suas vidas, das suas almas. Incansavelmente eu não posso nunca esquecer, na abertura aqui da minha programação do canal do YouTube, de citar Mateus capítulo 10, versículo 32 e versículo 33. Para o ser humano, para o homem ou para a mulher, pensar em herdar a salvação, é necessário que confesse o nome de Jesus perante os homens aqui na terra. E se nunca a pessoa conseguir confessá-la, fazer a oração do arrependimento pela primeira vez, a Bíblia fala em Mateus capítulo 10, versículo 33, que Jesus também nunca há de confessar o seu nome perante o Pai no terceiro céus. Para um pouquinho, pense nisso. E você ainda tem um direito de ler lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10 também. É necessário que o ser humano precisa confessar com a sua própria boca. E finalizando Mateus não, vou citar lá em Marcos, capítulo 16, versículo de número 16. Jesus falou assim: quem crê e for batizado será salvo, mas porém quem não crê
já está condenado. Você imagina milhares ou milhões ou bilhões em todo o planeta Terra que não crer que precisa batizar. Tá certo? Então, fica aqui essa introdutória da abertura. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse exato momento, mais uma vez, eu estou aqui tendo a minha oportunidade do meu espaço nesse canal do YouTube, do canal Aprimorando os Conhecimentos Bíblicos, no canal Aprimorando os Conhecimentos Bíblicos, para mais uma mensagem que será postada para a evangelização a nossa nacionalidade brasileira, os nossos gringos na Europa em todo e nos 4 cantos do planeta Terra. Que eu desapareça e que o Senhor apareça-se no meu ministério. Que eu venha me diminuir e que o Senhor sempre, cada dia, venha crescer-se no meu ministério. Eu quero hoje trazer também um tema muito eficaz. Vai falar sobre a morte e o estado intermediário e a ressurreição. Quando se trata do vocabulário, do verbo, a palavra morte, para muitas pessoas ela não é muito bem aceitável. E eu quero hoje trazer um tema que vai impactar o Brasil, que vai impactar o planeta Terra, por intermédio desse tema sobre a palavra morte. A morte, o estado intermediário a respeito da ressurreição. Mas o foco, eu quero que você me acompanhe a partir de agora, é simplesmente sobre a palavra morte. A morte é o primeiro efeito externo, ou a manifestação visível do pecado, e será o último efeito do pecado, do qual seremos salvos. Eu quero estar indo passo a passo para que todos vocês hoje venham, juntamente com a minha linha de pensamento, juntamente com algumas passagens bíblicas que nós vamos estar a partir de agora examinando com muitas profundidades, aonde nós vamos estar vendo sobre do pecado do qual seremos salvos. A primeira referência está em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 17. Romanos, capítulo 5, versículo de número 17, aonde nós vamos estar lendo esta passagem, Paulo escrevendo à igreja aos romanos. Ele disse mais ou menos assim, Romanos capítulo 5, versículo de número o 17, que nos disse assim: se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muitos mais os que recebeu a abundância da graça e do dom e da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Todos vocês sabem que, infelizmente, por uma desobediência de um só homem, mas nós podemos classificar não só um homem, vamos classificar o erro duplo entre a mulher e o homem no jardim do Éden, Adão e Eva. Não podemos pôr a culpa só no homem. Teremos também levar essa parcial de culpa se dos dois primeiros casal que Deus colocou-se no jardim do Éden.
Então aqui eu quero ainda, nesse exato momento, meditar com vocês, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 17. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 17, que nos diz assim: Esse Cristo não ressuscitou, em vão é a vossa fé, ainda permaneceis nós os vossos pecados. Aqui também é uma questão também muito eficaz. Agora eu vou para o versículo de número 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26. Eu li foi o versículo de número 17, mas eu quero agora meditar o versículo de número 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Esta é a palavra que o apóstolo Paulo, dando ensinamentos, ensinando aos irmãos daquela igreja lá, aos Coríntios. No versículo 26, eu li o versículo 17 e o versículo 26. O último inimigo a ser destruído será a morte. Então, esse inimigo chamado morte, que causa dor, que causa desespero, quando algum ente querido parte dessa vida para o outro lado, principalmente o grupo que parte sem saber para onde que vai, sem saber que após da morte, para onde que a alma dele vai, o espírito dele vai. Mas nesse estudo hoje, eu quero estar tirando todas as suas dúvidas. A palavra morte, eu quero te chamar a atenção aqui agora. A palavra morte aparece a primeira vez em Gênesis 2,17. Eu quero, aqui em Gênesis 2,17, é fácil achar Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia Sagrada, né? Está incluso como considerado um dos Pentateucos que Moisés, o escritor, escreveu. Gênesis capítulo de número 2, o versículo de número 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comereis, certamente morrerás. A primeira vez que na Bíblia narra a palavra, a expressão morte, foi quando aconteceu lá o diálogo entre a serpente, que se refere ao próprio Lúcifer, se refere ao próprio Satanás, o diabo, e muitos outros nomes figurados que é dado a ele, é titulado a ele, mas a palavra Lúcifer, o seu significado concretizado no original é anjo de luz. Tá certo? O importante é o conteúdo do que a primeira vez que usa a expressão da palavra morte é Gênesis capítulo 2, versículo 17. Eu quero focar novamente, porque o assunto vai ser profundo, será muito complexo a minha linha de pensamento e de raciocínio. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, foi quando a serpente fala para... a serpente não, no caso aqui foi Deus falando. Falou, me desculpe aqui, eu estou com a linha de pensamento aqui falando que foi a serpente, mas na verdade aqui foi Deus que deu a ordem para Adão e Eva. Ó, vocês podem, vou colocar no meio do jardim do Éden lá, esta árvore, mas o dia que vós comer dela, morrerá. Tá? Eu estou fazendo aqui a correção que na verdade não foi a serpente ou a própria Eva ou o próprio Adão. Foi o próprio Deus
que falou para eles que o dia que eles comessem, certamente morreria. Eu só estou trazendo aqui, na introdutória do estudo de hoje, porque vai ser muito rico, muito profundo, e eu estou mostrando aqui a palavra morte aparece pela primeira vez, né, em Gênesis 2, versículo 17. Então, pela primeira vez que Deus usa, dando um conselho para Adão e Eva lá no Jardim do Éden, foi onde que aconteceu a falha, o fracasso, a sua desobediência, onde que toda a humanidade, por milhares e milhares de gerações, já enfrentou o sofrimento, o soluço, a dor da separação de uma pessoa querida aqui na face da terra. Eu já passei por isso, você tem passado, uns estão passando, outros irão se passar. Ninguém está imune à morte física. Não existe medicamento ou uma receita que a tecnologia, por mais que ela está avançada, um cientista, um médico cientista fala assim, hoje existe agora a injeção para imunizar essa geração para ninguém mais morrer. Não existe isso. Eu só sei te dizer que todos os seres humanos há de enfrentar a morte. E vai percorrer toda a história humana até o juízo final. Quando será aniquilado de uma só vez por todas? Esta morte, ela só vai ser aniquilada. O que é, pastor? A palavra na expressão aniquilado, ou seja, vai ser o quê? Destruído. Vai ser o quê? Tirado, vai ser o quê? Jogado dentro de um lago de fogo. É aonde, nesse exato momento, eu quero chamar a atenção de todos vocês aí para abrir Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 14, que diz assim: Então a morte e o inferno foram lançados para dentro de um lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então a morte, que é essa que causa separação, dor, tristeza, né, muitas outras coisas ruins, que o ser humano, outros entram em depressões profundas. Tem pessoas que quando perde alguma pessoa, ele fica numa depressão, no quarto oprimido, tem que procurar ajuda da família, ajuda da medicina, ajuda dos amigos, para poder abraçá-la e socorrê-la. Então, a morte, segundo aqui que está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, né? Então a morte e o inferno foram lançados dentro de um lago de fogo. Então a morte um dia, ela vai ser o que seja jogada dentro-se de um lago de fogo. Então aqui eu quero te prender a sua atenção e pedir a sua compreensão que João, quando ele estava na ilha chamada Pátimo, ele foi arrebatado em espírito ao terceiro céu, aonde o Pai está à destra direita do Pai, neste momento, intercedendo por mim, intercedendo por você, por aqueles que crêem. Então, esta morte um dia ela vai ser, para todo sempre, tirada dessa terra. Ela vai ser queimada, ela vai ser aniquilada, ela vai ser o quê? Destruída. Ela que causa a separação, que causa a dor, que causa a tristeza no coração, que leva as pessoas à depressão profunda. Vocês estão fazendo aí, tá entendendo um pouquinho aí, que hoje nós estamos em uma linha de raciocínio com muita profundidade sobre a palavra morte, mas a partir de agora que o estudo vai ficar profundo. O que é realmente a morte? Aqui que eu quero aprofundar com todos vocês, porque eu fiz uma introdução. O que é realmente a morte? A morte é a separação da alma do corpo, pela qual o homem introduz no mundo visível.
eu quero voltar à frase, eu quero comentar depois a frase da palavra morte. A morte é a separação da alma do corpo, ou seja, quando a pessoa falece, a alma que mora dentro do corpo do ser humano, tá? Ela vai o quê? Sair de dentro do corpo do ser humano. Ela não fica enterrada com o corpo físico, com o corpo humano, pela qual o homem é introduzido-se no mundo invisível. Então aqui, eu creio que já está dando para você entender, porque eu vou aprofundar. Por isso que o canal chama Canal Aprimorando os Conhecimentos Bíblicos. Canal Aprimorando os Conhecimentos Bíblicos. Existem dois tipos de morte, ou seja, primeiro, físico e espiritual. Existem dois tipos de mortes. Primeiro, a morte, o físico, né? E a espiritual. Então nós vamos estar passo a passo. Primeiro eu vou comentar sobre a morte física, para vocês entender e não ter dificuldade de fazer confusão na interpretação do aprendizagem. É tão complexo, é tão profundo, que nós vamos dividir. A morte física, como já vimos, é a separação da alma do corpo, que também o rompimento das relações naturais com a vida. Então aqui eu quero já que você comece a fazer uma conjectura. A morte física, como já vimos, ou seja, é a separação da alma do corpo, que também o rompimento das relações naturais como a vida. A morte espiritual. Agora eu vou dar uma pincelada sobre a palavra a morte espiritual. A morte espiritual é o rompimento das relações vitais do homem, criado à imagem de Deus, como seu Criador, por causa do pecado. Ou seja, por isso, o pecado, por si mesmo, é a morte. Você sabia que o pecado, por si mesmo, é a própria morte? Essa morte é a mais terrível. Só Jesus nos liberta dela. Ele aboliu. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 10. Eu quero, neste exato momento, antes de ler a referência, eu quero focar, porque aqui sobre a morte espiritual é o rompimento das relações vitais do homem criado à imagem de Deus com o seu Criador, por causa do pecado. Por isso, o pecado por si mesmo é a morte. Essa morte é a mais terrível, né? Só Jesus nos liberta dela. Ele aboliu. Vamos ver em 1 Coríntios 1,10. Eu quero voltar lá em 1 Coríntios 1,10 para a gente aprender com o nosso apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios. Ele disse assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Rogo vós, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que fale todos a mesma coisa, em que não haja
entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Eu quero, dentro desta primeira referência sobre a questão do conselho, o apóstolo Paulo aconselhando os fiéis da igreja aos Coríntios, ele fala: rogo, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, esta palavra está falando para você rogar pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas as mesmas coisas, que não haja entre vós divisões. Tá certo, pessoal? Antes, sejais inteiramente na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então aqui nós estamos neste momento falando um pouquinho sobre a morte espiritual. E algumas passagens refere-se a um estado, em outras, porém, como um personagem. Em algumas passagens bíblicas ou referências mostra como um personagem. Vamos ver? Vamos ver aqui em Jó 28, versículo 22. Jó, para ficar mais fácil para vocês aí, antes de Salmos, tá, gente? Jó, capítulo de número 28. Vou voltar algumas páginas aqui, já achei Jó, capítulo de número... Eu estou aqui ajudando algumas pessoas aí que às vezes maneja a Bíblia, tem mais dificuldade de achar. É antes de Salmos 28, 22. Que ele disse assim, Jó 28, 22. O abismo é a morte. Diz, ouvimos como os nossos ouvidos e suas fama. Então Jó comentou que a morte, né, em algumas passagens a morte se refere a um estado, em outras, porém, como um personagem. Então, como um personagem, Jó comentou que a morte, ela está como o abismo, né? O abismo é a morte. Diz, ouvimos com os nossos ouvidos. Nós ouvimos com os nossos ouvidos, tá certo? E a sua fama. Você pode ver que a fama da palavra morte, quando alguém falece, corre rapidamente. Agora nas redes sociais, antigamente não, demorava chegar quando alguém morresse, era de meses e meses ou de ano, porque a pessoa sabia que um parente morreu. Quando fazia carta, hoje não. Dentro de 1 milésimo segundo já está no planeta todo. WhatsApp, Facebook, Instagram, né, os aplicativos, o YouTube, e vai embora. Quando morre uma pessoa famosa, rapidão chega ao seu conhecimento, ao meu conhecimento. 1 Coríntios 15, 26, nós já lemos essa passagem. Agora eu quero ir lá para Apocalipse novamente, que vai estar falando sobre a morte. Apocalipse capítulo 6, versículo 8, né? Apocalipse 6, 8. Eu quero, neste exato momento aqui, Apocalipse, vou voltar algumas páginas aqui. Apocalipse é fácil de achar, que é o último livro do Novo Testamento aqui, para a gente tirar essa dúvida aqui. Apocalipse capítulo 6, versículo de número 8. Eu quero olhar para não perder o foco, se é esse versículo mesmo. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, Apocalipse capítulo 6, 8.
E olhei, e eis que um cavalo amarelo, certo? E o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, tá vendo aqui? E o inferno o estava segundo, e foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com as mortandades e por meio das feras da terra. Aqui é o quarto selo, né? O quarto selo. Eu quero te dizer que em Apocalipse, você pode ver que alguns, eu estou mostrando aqui o estado, né, de outras, porém, como um personagem, estou falando sobre personagem. Então, o João viu que a morte aqui está como um personagem, né? Ou seja, sendo este chamado morte é o inferno. Tá vendo aqui? Estou mostrando personagem. E por último, aí mesmo em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 14. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 14, que nos disse assim: então a morte e o inferno foram lançados para dentro de um lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então a morte, Jesus vai ter o poder de um dia, só ele, de lançar a morte dentro-se de um lago de fogo. Vai eliminar. Você já imaginou quando viveu uma época, que esta morte que separa alguém de você, separa alguém de nós, ela vai ser lançada dentro-se de um lago-se de fogo. Isso aqui vai ser literal, não vai ser símbolo, figuração, tá? Ou alegoria. Não, vai ser literal, pessoal. Então é por isso que eu estou indo aqui passo a passo nesse exato momento, mostrando para todos vocês. Eu mostrei aí o estado sobre espiritual. Agora eu vou mostrar o estado intermediário. O estado intermediário. É passo a passo, porque é muito complexo, é muito profundo. O estado intermediário descreve o estado dos mortos no período entre o falecimento, a ressurreição. As escrituras falam muito de ressurreição, tanto do justo como também dos ímpios. Vocês, tá? Incansavelmente eu estou falando sobre Daniel capítulo 12, versículo de número 2. Então, para me mostrar sobre o estado intermediário de uma pessoa que partiu justa, mas a questão justificada pelo sangue de Jesus, porque eu não sou justo. Se eu falar com você que eu estou justo, eu sou um dos piores miseráveis e pecadores e profanos e hipócritas de todos os tempos. Eu já falei que nós estamos se esforçando para cada dia se melhorar e sendo justificado pelo sangue do Senhor Jesus. Tá certo? Mas aqui eu quero mostrar para vocês aqui os dois lados. Quando eu chegar aí, se você conseguir também um dia, aí nós vamos ressuscitar para um lado. Vamos ver o grupo que ressuscita para o céu e o grupo que ressuscita para a condenação. Abre aí Daniel, capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o horror eterno. Eu quero, dentro dessa primeira colocação sobre o estado intermediário, do estado intermediário, descreve o estado dos mortos, de todos os mortos, no período entre o falecimento, a ressurreição,
As escrituras falam de ressurreição, né? Tanto dos justos como dos ímpios. Pastor, o que é justo, o que é ímpio? Vou aqui dividir as duas classes. O justo é aquele que está se cada dia se melhorando, se lutando, se esforçando, não para piorar, mas para o quê? Melhorar. Porque às vezes as pessoas nos enganam, a mim, a nós, mas ao Pai que está me usando aqui, o Espírito Santo e o Todo-Poderoso, ninguém consegue se enganar. O ímpio é aquela pessoa que outra hora nunca quis ter tempo para a palavra, nunca deixou um pouquinho de tempo para ouvir essa mensagem tão rica e tão complexa e tão poderosa, que possa dar a ele também o direito de gozar a salvação um dia. Porque possa estar incluso nisso aqui, ó. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Muitos, uns para a vida eterna. Os que vai ressuscitar para a vida eterna serão os escolhidos, serão os santos, serão os salvos, aqueles que foi já justificado pelo sangue de Cristo, né? E outros para a vergonha, horror eterno. Os que vai ressuscitar para a vergonha e horror eterno são o grupo dos ímpios. Não precisa nem eu te apontar se você é um justo ou se você é um ímpio. A não ser que você está incluso no grupo quando eu faço a abertura da minha fala aqui para o meu auditório. Entendeu? E fala, morreu, acabou. É por isso que eu ponho como à toa. Só se convertê-la. Tá entendendo aí? Agora, a minha linha de pensamento é séria ou não é? Tem sentido ou não tem sentido? Eu não estou ofendendo ninguém. Eu estou simplesmente falando a verdade. Falando a realidade do certo e do errado. Porque se o ser humano tem a coragem de falar que morreu, acabou, ele para mim é uma toa. Agora que vocês vão começar a valorizar e entender quando eu falo na abertura a expressão de um grupo de pessoas que infelizmente tem coragem de falar que quando a morte fizer bater, morreu, acabou. Você tem enrolado aqui, você tem enrolado. Você vai ressuscitar se você não quiser uma mudança consciente em vida para vergonha, o horror e o desprezo eterno. Não é eu que estou falando que você vai ressuscitar, não. É a palavra. Eu quero ver você agora contestar contra a palavra do Senhor. Contestar contra que o profeta Daniel profetizou a graça. E você precisa também de sair dessa vida aqui um dia salvo. Agora, você só irá para o inferno se você quiser. A Bíblia diz que com a própria boca o ser humano vai justificar e vai se condenar. Então os nossos estudos não é estudos rasos, não é estudos qualquer, é estudos profundos, é estudos que põem a cuca da pessoa para fumaçar. Conosco aqui só vai para o inferno quem quer, mas quem é inteligente vai passar para o lado de cá, vai vir pela porta estreita. Eu estou andando pela porta estreita. A porta larga, diz a Bíblia, Jesus, que muitos já estão dentro dela. Os justos, presta atenção aqui na minha linha de pensamento, é profundo, eu te falei que o assunto é rico. Os justos morreram, vão estar com o Senhor? Os justos morreram, vão estar com o Senhor? Vamos ver. Está vendo aqui? Presta atenção aqui, ó. Os justos, ao morreres, vão estar com o Senhor? Vai guardar, ou seja, a ressurreição, eles estão no repouso? Irmãos, quando uma pessoa que morre, que justificou em Cristo Jesus, ele vai estar com o Senhor. Vamos ver Apocalipse 14, 13. Apocalipse 14, 13. Eu quero agora, nesse exato momento, te chamar a sua atenção para você meditar comigo aqui essa passagem. 14, 13. 14, 13. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui. 14, 13.
Vamos lá. Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Achei. Então ouviu uma voz. Apocalipse 14, 13. Então ouviu uma voz do céu, dizendo: escrevi bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanhavam. Meus amados, é profundo. Os justos, igual eu estou lutando aqui para estar a cada dia me justificando no sangue de Jesus. Eu não sou justo ainda. Nós estamos aqui peregrinando, nós estamos a cada dia melhorando. Eu não posso piorar. Eu tenho que me esforçar para me acertar. Enquanto eu estiver acertando, eu vou ter elogio. Mas a hora que eu errar, que eu falhar, vocês vão mandar me crucificá-la. Mas é por isso que eu estou a cada dia me se esforçando. Então aqui, os justos, ao morreres, vão estar com o Senhor, ou seja, guardar a ressurreição. Vai estar guardando a ressurreição. Eu vou estar guardando a ressurreição. Eles estão no repouso? Estão no repouso. Ok, Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Vou ler de novo para focar no seu metabolismo. Então, ouviu uma voz do céu, né? João, quando estava arrebatado na ilha de Patmos, ele estava na ilha de Patmos, foi para o terceiro céu, dizendo: escrevi bem-aventurados os mortos. Então, quem morreu em Cristo Jesus, que justificou a vida toda, foi se lutando, se esforçando, fugindo das mazelas, fugindo dos pecados, fugindo das coisas erradas, tá? Ele vai estar nessas condições aqui, ó. Os mortos, desde agora, morreram no Senhor. Ou seja, morrer no Senhor, não é morrer na religião. Não é morrer pegado no pastor, ou na igreja A ou na igreja B. Morrer no Senhor em Cristo Jesus. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas. Diz o Espírito que vai descansar das suas fadigas, pois as suas obras os acompanhavam. Então, as obras, eu estou aqui me esforçando para fazer as obras. As obras no sentido espiritual. E algumas que a minha mão alcança também para ajudar meu próximo. As obras materiais. Elas vai um dia ter serventia quando a gente conseguir chegasse no terceiro céu. Você está escutando aí alguns fogos, mas não vai impedir, não vai atrapalhar a minha linha de pensamento aqui não. Tá certo? Então aí, vocês viram aí Apocalipse capítulo 14, versículo 13. Agora vamos para Apocalipse capítulo 6, 10 e 11. Mesmo, pertinho, né? Apocalipse capítulo de número 6, versículo, Apocalipse capítulo 6, versículo 10 e 11. Que nos disse assim, 10 e 11. Clamará em grande voz, clamará em grande voz, dizendo: até quando o soberano Senhor, santo, verdadeiro, não julgais, nem vinga os nossos sangue dos que habitam sobre a terra? Versículo 11 do capítulo 6 de Apocalipse. Vai prestando atenção aí. É profundo. Então, a cada um deles foi dada uma vestiduras brancas, porque cada um vai receber uma nova roupa, né, um novo calçado, né? E eles disseram que reposes ainda por pouco tempo, até que também se complete-se o
merecidos dos seus conservos e os seus irmãos que ia ser morto, como igualmente eles foram. Está vendo aí? Então eu estou aqui lendo estas referências, que nós ainda vai fazer uma conclusão do capítulo 7, que é aí pertinho mesmo, Apocalipse capítulo 7, versículo 14 e 15. Eu vou botar até aqui já 14 e 15, Apocalipse capítulo 7, versículo 14 e 15, diz assim: Respondi-lhe o meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação? Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro? Versículo 15. Razão que se acha diante do trono de Deus e o serve de dia e de noite. E no seu santuário, aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles os seus tabernáculos. Eu tive de fazer essas leituras todas dentro sobre os estágios intermediários, né? Nós falamos sobre os estágios intermediários, os justos, ou seja, ao morrer vai estar com o Senhor. Então, nós estamos trazendo todos esses quesitos, os que justificou em Cristo Jesus, que foi justificado pelo sangue, vai estar de boa, vai estar bem. Mas agora, eu quero, infelizmente, trazer uma triste realidade dos ímpios. Dos ímpios não é muito bom, não será muito bom, para quem ficar. É por isso que o meu canal é um canal sério. Os nossos estudos estudos sérios, estudo que quer o bem, que a raça humana venha conscientizar para decidir, não é para ser religioso, para a salvação futuramente. Porque às vezes você construiu bons patrimônios, boa família, é a coisa mais maravilhosa, é o ser humano ter a boa família, ter uma boa esposa, ter os filhos. Você vai ver seu filho ingressar em uma faculdade, etc. Ser alguém, você deixar um legado. O maior legado que eu posso deixar para meu filho Gabriel é ele saber que um dia eu fui uma pessoa que preocupei em evangelizar o planeta Terra. Esse é o maior legado que eu vou deixar um dia aqui. O ímpio. Foca essa palavra aí agora. O ímpio vai para o lugar de tormento, onde guarda o castigo final, que se realiza depois do grande trono branco, Apocalipse capítulo de número 20, versículo 14. O ímpio, infelizmente, ele vai a um lugar de tormento, onde guardará o castigo final, que se realizará depois do grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Foi aquele versículo lá que nós lemos. Você quer que eu vou ler ele lá de novo lá? Infelizmente, eu vou ter de ler Apocalipse 20, 14. 20, 14. Deixa eu ler lá. 20, 14. Eu já li, mas tem que ler de novo aqui para fazer o complemento do meu raciocínio. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte do lago de fogo. Então muitas pessoas, infelizmente, ímpias, vai estar aqui, dentro de Apocalipse capítulo 20, versículo 14. O lugar deles vai ser aqui, um lago de fogo. Meu querido, minha querida, meu jovem, meu senhor, minha senhora, que às vezes tem pessoas que até se sentem ofendido de chamar a palavra senhor. Senhor, na minha educação cultural, é sinônimo de respeito. Mas se você não quer, eu vou chamar você de você. Gostei, pastor, eu sou você mesmo. Eu sou uma você mesmo. Você
Em nome de Jesus. O Senhor Jesus não quer que você vá para o inferno, que você vai para o abismo um dia. O Senhor Jesus quer que você vá para o terceiro céu. Mas aqui fica o meu apelo, em nome de Jesus. Infelizmente, os ímpios, eles vão estar aqui, ó, tá? Depois do grande trono branco. O trono branco vai ser julgamento de pessoas que recusou as palavras, recusou as mensagens, recusou quando o pastor Wagner trazia os estudos longos. Mas esse camarada fala porque eu estou na direção do Espírito Santo. Mas esse camarada não cansa, né? Não cansa, não. Você já viu uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus cansar em anunciar o Evangelho? Não cansa. As pessoas, para fazer as coisas para o capeta, a carne não cansa. Tem gente que pula carnaval 3, 4, 5, 7 semanas, 10 dias na farra. Quando fica dopado de drogas, de tantas coisas de desgraça, não dorme. Fica aceso dia e noite. Eu vou cansar para anunciar as boas novas de salvação? Jamais. Aqui você encontrou uma pessoa trator de esteira. Eu sou um cristão trator de esteira. Eu vou passando por cima de todos os problemas, de todas as diversidades, de todos os ventos, de todas perseguições. Que o crente trator de cera, nada pode deter ele, só o papai lá dos céus. Então aqui, infelizmente, os ímpios será lançado dentro do lago de fogo. O meu Senhor Jesus não quer que você seja lançado dentro do lago de fogo. Existem algumas opiniões errôneas. Presta atenção aqui. Ó. Existem algumas opiniões errôneas. O purgatório, segundo a Igreja Romana, é um lugar de purificações após a morte daqueles que no poder não pode entrar diretamente para os céus. Quando morre, a Bíblia, presta atenção assim, a Bíblia, porém, fala somente de dois caminhos, ou seja, os céus, o inferno. Depois da morte vem o juiz. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Mas antes de eu citar, que esse aqui é o versículo chave da abertura da minha fala do canal. Você que é inteligente, agora que eu estou entendendo porque todo dia, antes dele entrar ensinando, ele tem que fazer a abertura falando de Hebreus 9, 27. É porque aqui agora eu vou falar sobre um pouquinho do purgatório. O purgatório não existe. Quem criou a palavra purgatório foi os arcebispos, foi os poligotas, foi os papados, foi os imperadores da Igreja Romana. Não foi Jesus Cristo. Esta palavra, purgatório, não existe. Existe inferno. Porque só existe dois caminhos, céus e inferno. Então aqui nós descartamos, você que é um intelectual, que tem uma boa faculdade, você que teve vários cursos superiores, cursou várias faculdades, é intelectual, é um cientista, é um poligota, vai agora aqui raciocinar comigo. Ó. O purgatório, segundo a Igreja Romana, ou seja, não foi Jesus que ensinou. Segundo a Igreja Romana, é um lugar de purificações após a morte, eles falam que é. Daqueles que não pode entrar diretamente para os céus quando morre, diz que tem que primeiro passar por uma purificação para depois, senão não pode entrar pelos céus. Isso é balela. Isso é conversa para meu boi dormir. Vocês vão aprender aqui agora. A Bíblia, porém, fala somente de dois caminhos. Pastor, qual é os dois caminhos? Primeiro, céu. O segundo caminho, inferno. Tá vendo? Depois da morte vem o juiz. Não precisa nem eu pegar a Bíblia aqui agora e ler. Vou falar de cor. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem está
ordenado a morrer uma só vez, depois se segue-se o juiz. Não tem esse negócio de purgatório. Existe-se o inferno. Infelizmente, o inferno foi feito só para o diabo, o traidor, o Lúcifer e os seus adeptos de 30% dos anjos. Tá certo? Que é uma terça parte. Uma terça parte se refere a 30%, que ele conseguiu tirar do céu celestial. Então não existe esse negócio, existe o juiz. O juiz, o Senhor vai julgar para a pessoa ser absolvido, ou condenado ou não condenado. Vai ter essas duas opções, ou para morar com ele ou para ficar, para ser queimado do fogo. Não tem conversa fiada. Está entendendo aí que existem algumas opiniões errôneas. Esta é uma das opiniões errôneas ensinada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Eu sou um católico apostólico cristão. Qual é a diferença? Que nós somos universal. Em cada parte do planeta Terra tem uma missionária, tem um missionário pregando a palavra. Jesus foi católico apostólico cristão, não romano. Porque você não vê no vocabulário do Salvador ensinando a palavra purgatório. Você não vê dos 12 discípulos ensinando a palavra purgatório. Você não vê também no Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, ensinando a palavra purgatório. Crer é também pensar. Crer é também pensar. Eu tenho o direito de crer e pensar. E de examinar o que é certo e o que é errado. Aqui vocês estão examinando com um pesquisador conservador que se esforça para preservar o certo e o errado do conteúdo, da interpretação no sentido espiritual. E o Espírito Santo está nos dando essa interpretação que não existe a palavra purgatório. Existe inferno. Você ainda está tendo alguma dúvida? Os espíritas ensina a possibilidade, agora é a linha do espiritismo, de pessoas que é espírita. Talvez você aí é um espírita, vai aprender aqui agora. Eu falei que esse volume aqui era um volume quente. É o volume 15, profundo, riquíssimo. Ensina a possibilidade de comunicações com os espíritos antes queridos, falecidos, por meio de médios. A Bíblia, porém, diz que os que estão lá não podem passar para cá. Vou ler agora com você que é espírita. Lucas, capítulo 16, versículo 23. Uma outra questão. Existem algumas opiniões errôneas. Aqui é outra linha de pessoas que é espírita, que pensa assim e diz que é assim. Os espíritos ensinam que a possibilidade de comunicações com espíritos de antes queridos, falecidos, por meio de médios. Eles falam, eles creem, eles pensam assim. Você sabia que nenhuma pessoa após a morte tem poder de vir aqui para poder visitar você e consultar? Os espíritos enganadores satânicos demoníacos, sim. Mas a pessoa que partiu, não. Lucas 16, 23. Vamos ver lá. Vamos para a Bíblia, né? Lucas 16, 23. Porque a gente indo para a palavra de Deus, a gente tira a dúvida, o que é certo, o que é errado. Lucas capítulo número 23, 16. É isso mesmo? Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu voltar novamente aqui para não ler a referência errada, me perdoe. É Lucas 16, 23. Ah, tá. É 16, 23. Vamos lá, achei. Versículo 23. No inferno, aqui ó, quem escreveu foi o médico chamado Dr. Lucas,
Mas quem vai estar aqui ensinando a respeito disso aqui foi quem esteve aqui, que morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, e hoje está vivo à destra direita do Pai. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Está vendo aqui? E eu vou dar sequência, porque não terminou, para você aí entender a profundidade do ensinamento do Salvador Jesus Cristo. E proíbe tais consultas, claro que proíbe. Levítico 19, 31. Vamos lá, vamos ver o que Moisés ensinando lá. Levíticos tem inclusos também, como alguns dos livros pentateucos. Vamos para Levítico aqui. Hoje eu não estou com pressa, vocês estão vendo que vai passar de horas hoje, não tem problema. Mas nós temos que aprofundar sobre o assunto de hoje, que é riquíssimo. Deixa eu ver novamente lá, para mim não errar a referência. Deixa eu ir, Levíticos, agora é Levítico 19, 31. É o capítulo 19, 31. Achei. Não vos voltares para os... deixa eu voltar aqui de novo. Não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhadores. Está vendo aqui, ó? Adivinhos. Não os procureis para seres comunicados por eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. A proibição, que lá também no passado existia pessoas que diz que era adivinhadores, era feiticeiros, era espíritas, era bruxos. E o Senhor falou, quando Moisés escreve aqui, não vos voltareis para os necromantes, nem para os adivinhos deles, que eles incorporavam o espírito para adivinhar, para ajudar alguém, que eles viviam daquele lado de granas, né? Não os procureis, e falava, não procureis para seres contaminado por ele. Tá vendo? Para não ser contaminado por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Tá vendo aí? Que nós estamos aqui aprofundando. E ainda em Levíticos 26 e 7. 6 e 7. Vou ler também. 6 e 7. Já está aí perto mesmo, né? Disse assim: quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, tá vendo aí, ó? Para se prostatir com eles, eu me voltarei contra eles, eliminareis do meio do seu povo. Aí o versículo 7 diz assim: portanto, santificai vós, sedes santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. A Bíblia proíbe de Gênesis a Apocalipse a consultas de pessoas que incorporam qualquer espírito, porque são o quê? Espíritos malignos. Não são espíritos do bem,
anjos do bem. Está vendo aí? Porque só existe um Deus, só existe um Senhor. Vocês ainda podem ver ainda Isaías capítulo 8, versículo 19. Isaías capítulo de número 8, versículo 19. Essa referência, eu não vou ler ela com vocês não, porque eu já vou entrar aqui no último assuntos. Alguns grupos, como os adventistas dos 7 dias, alguns, não estou falando aqui todos, não vou, vou ter um equilíbrio aqui, não vou generalizar todos. Alguns grupos do adventista dos 7 dias crer que a alma estará no estados inconscientes. Olha para vocês ver que perigo é este pensamento. Até a ressurreição, chamado assim a morte de sono da alma. Pelas escrituras nós sabemos que a alma do homem esteja consciente. As escrituras, quando a palavra usa escritura, se refere à Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus não aceita. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E eu quero te dizer que as referências que vocês vão estar meditando aqui vai ser um caminhão de versículos. Vocês têm aí Isaías capítulo 14, versículo 3 a 11. Isaías capítulo 14, versículo 3 a 11. Eu não vou ler todos, vou ler algumas talvez, para não ficar muito extensa a minha leitura. Vocês ainda podem ver o Salmo 16, 10. Vocês podem ver aí Lucas 16, 23. Lucas capítulo 23, 43. 2 Coríntios 5, 8. Filipenses 1, 23. E Apocalipse 6, 9. Eu vou começar com Apocalipse 6, 9. Entendeu? Você aí que é da igreja adventista, que pensa assim, que foi ensinado para você assim, agora você vai tirar sua dúvida aqui na palavra de Deus, aonde nós vamos estar aqui falando o que é certo, o que é errado. Vamos ver, vamos aprender com a palavra. Eu fico com o ensinamento da palavra. Apocalipse 6, 9. Já achei aqui. 6, 9. Quanto eles abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. Está vendo aqui? Porque por causa da palavra de Deus e por causa dos testemunhos que sustentava. Então, essa ideologia, alguns grupos, como adventista dos 7 dias, eles creem que a alma estará no estado inconsciente, vai estar consciente. Até a ressurreição, chamada assim a morte do sono da alma, a morte do sono da alma. As escrituras nos sabemos que a alma do homem esteja consciente, estará consciente. Você aqui que me acompanha no canal, se você não for para o céu, você vai morrer consciente dessa aprendizagem. Não é inconsciente coisa nenhuma. Aí, ó, Apocalipse capítulo 6, versículo 9. João teve essa visão aqui, ó, do 5º selo. E quando ele abriu o 5º selo, e quando ele abriu o 5º selo, quem vai abrir os selos não é João, não é Wagner, não é a igreja A, a igreja B, o pastor A, XY, é Jesus. Vi debaixo do altar as almas. Não falou alma, não. No plural tem um S aqui, ó. As almas daqueles
que tinham sido mortos. Irmão, quantas pessoas já perderam a vida que não negou o nome do Senhor Jesus por causa da palavra de Deus e por causa dos testemunhos que sustentava. Ainda, vocês ainda podem ver aí Filipenses 1:23, segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 8, e vocês ainda podem ver Lucas 23:43. Essa aqui eu falo de cor. Lucas 23:43. Não tinha dois ladrões, um à esquerda e um à direita? Quem é que se salvou? O da direita. Segundo uma análise que eu fiz de 30 segundos, foi o diálogo dentro daquele da direita e Jesus. Pai, Jesus, quando o Senhor estiver lá no paraíso, lembre-se de mim. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo. O da esquerda não quis a salvação. Ficou lá resmungando. Se tu és Cristo, tira eu e meu colega da cruz. O outro, cala sua boca, nós somos malfeitores. Nós falhamos, nós erramos para merecer estar aqui. Agora ele é justo. Entendeu? Então lá, não vai ficar inconsciente. Ele foi consciente porque ele teve o diálogo. Está entendendo aqui? E vocês ainda podem ver Lucas 16:23. A passagem do rico e de Lázaro. Diz que quem estava lá, naquele diálogo de Lázaro com o rico lá, fala com meu pai Abraão lá. Você está entendendo? Que pega pelo menos um pouquinho moia a esponja para passar aqui na minha boca. Aí ele falou assim, quem está lá não pode passar para cá. E quem está aqui não pode passar para lá. Eu quero te dizer que hoje foi um assunto rico. Nem que ele ficou aí, dando aí agora quase 1 hora e 15 minutos de mensagem, de aprendizagens. Porque vai enriquecer seu currículo, vai enriquecer o seu conhecimento, seu aprendizagem. Você não perdeu nada. Me desculpa, 1 hora e 15 minutos não, 1 hora e 12 minutos. Eu até adiantei 3 minutos por conta própria aqui. Mas eu quero te dizer que nesta volume 15, Deus falou com você de forma especial. Prometo, vim estar falando sobre a ressurreição. Aqui também vai ser um tema rico, um tema profundo. Fique todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que eu creio que dentro de tudo isso aqui que foi falado, o merecimento de méritos é só para um. A honra e a glória é para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer. Senhor, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço por esta oportunidade de mais uma vez estarmos aqui neste canal para juntos aprender com profundidade essa linha de pensamento que foi muito rico a respeito sobre a morte, tá? Aonde nós aprendemos com profundidade. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fique todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.